Olha só, mais uma vez chegando aqui na academia, estou aqui na Corpus, academia aí super parceira, e hoje eu vou fazer um negócio diferente, olha só. Há uns 8 meses atrás, 9 meses atrás, eu fiz a bioimpedância, que é uma espécie de exame feito com equipamentos especiais, toda uma estrutura que tem montada aqui nessa unidade, eu estou aqui na unidade do Bessa, e nessa avaliação que é feita com equipamentos, a bioimpedância, ela captura, ela traz então muitas informações para uma planilha, e essa planilha faz a gente começar a perceber e entender aonde necessariamente o nosso corpo precisa ser tratado para chegar no melhor resultado. E eu quero falar de resultado hoje. Por que eu vou tratar sobre isso? Muita gente pensa que depois dos 40, 50 anos, eu tenho 50 e estou indo para 58, 57 anos. E quando a gente chega numa certa faixa etária, será que o corpo responde? Será que a gente consegue vencer gordura abdominal, consegue vencer aquelas áreas do nosso corpo que são mais difíceis de ter aquela perda e principalmente ganho de massa muscular? Muita gente fazendo tratamentos, eu fiz matéria há poucos dias atrás com as canetas, fazendo esse emagrecimento super rápido e não percebe que emagrecer dessa maneira pode não ser tão saudável assim. Por quê? Não é que não é indicado, mas se não tiver o devido acompanhamento e principalmente treino, o corpo acaba sendo debilitado porque perde também massa muscular e é super importante ter resistência e estrutura muscular. Então hoje a gente vai fazer essa segunda fase da bioimpedância e vamos entender onde é que o nosso corpo pode ter ganhos e principalmente não é só estético, eu estou falando de saúde e qualidade de vida. Vamos junto? E começou mais um Quintal Delas e hoje eu tô aqui na Mais Fios novamente. A gente vai falar sobre remoção. Remoção de tatuagem, remoção de micropigmentação, aquela da sobrancelha que a gente desistiu, que a gente não gosta mais, que não faz mais parte do nosso estilo, que mudou. Lembra que eu falei aqui no programa que as pessoas estão buscando mais o natural, aquela matéria da Faculdade Positana, vão lá assistir. E é isso, as pessoas estão desarmonizando, estão tirando aquilo que elas não gostam mais, que não acham mais naturais. E hoje a gente tem um modelo super especial, que é o Edson. Ele tem uma micropigmentação aqui perto da barba, que ele fez há muito tempo atrás. Então a gente está aqui para ele fazer essa remoção e a gente vai explicar tudo certinho. Eu vou falar com a Jéssica, aqui na Mais Fios, e a gente vai falar sobre esse assunto que interessa a homens e a mulheres. Vamos? Edson, já fizemos a anamnese, mas eu queria saber de você o que lhe incomoda. Vamos lá. Lá no passado, até porque eu faço muito vídeo, televisão, já gravei cinema, já gravei uma série de coisas e a minha barba, ela tinha um pouco de falha nessa parte de cima. Então, para fazer aquele delineado da barba, minha barba era bem escura, então foi feita essa micropigmentação, que na verdade está bem fraquinha, mas faz muitos anos sumiu uma parte, outra parte ficou, e agora os pelos da barba embranqueceram, eu não tenho desejo de pintar, eu quero deixar assim, e às vezes até o corte da barba eu quero um outro desenho, que já não é mais aquele que eu usava antes. Então fica aquelas marcas, né? Aí fica complicado, fica sempre uma marca fora do lugar. Então o objetivo basicamente é esse. Não é uma coisa que incomoda tanto, mas a gente não gosta, né? A gente quer direitinho. Pois é, a tendência vai mudando e aí você quer acompanhar e tirar realmente esse pigmentozinho aí que não faz mais sentido pro seu momento atual. Isso, exatamente. Ele não é indolor, mas a gente prepara bem a pele, aplica o anestésico, então você não vai sentir praticamente nada. Tá. Super tranquilo. Não vai machucar a sua pele vai ficar íntegra. A proposta a intenção é só remover esse pigmento. Entendi. Até porque se faz na sobrancelha, né? Daí daqui a pouquinho fala sobre isso. Mas se faz na sobrancelha, então... Se faz na sobrancelha, tatuagem. Ah, que no legal. seu caso, por exemplo, é uma tatuagem que foi feita há bastante tempo, nunca degradou, clareou um pouco, mas não apagou. Então, esse procedimento é para isso, remoção de pigmento. Ele é super rápido, super tranquilo, agora é feito por sessões. Então a gente vai ter aí de 5 a 10 sessões, dependendo da quantidade de pigmento que foi implantado na pele. Quanto mais pigmento tiver implantado nessa pele, provavelmente mais sessões vamos precisar. Por quê? O nosso corpo que faz o processo de remoção. Então, nesse período, nessas sessões, quanto mais pigmento tiver, mais o nosso organismo vai trabalhar. Por isso que normalmente precisa de mais sessões. Vamos avaliar após 40 dias, ver como o organismo dele respondeu. Tem pouco pigmento implantado na pele dele, então a gente vai ver como o organismo vai trabalhar. Mas provavelmente a gente precisa aí de mais uma sessãozinha. Vamos
avaliando. Sim. O legal da tatuagem é que muita gente se arrependeu, né? Fez o nome do namorado, do ex, Acontece da ex. Então, qualquer tipo de pessoa que tenha na verdade, esse arrependimento pode fazer essa remoção, não é isso? Exatamente, é bem comum. Muita gente faz a tatuagem, se arrepende, termina um relacionamento ou não tá mais naquele momento de vida, não se identifica mais com a tatuagem e aí a gente entra com a remoção a laser. E no caso das sobrancelhas, eu tô fazendo a reconstrução porque eu não gosto da parte de pigmentação. Sim. Mas tiveram pessoas que fizeram que gostam ainda, mas gostam de um estilo diferente, porque vai mudando, né? Conforme a moda, as tendências, então vai mudando. Então a pessoa ou se arrependeu ou não gosta mais daquele estilo, que é uma coisa mais natural, então para sobrancelhas é o ideal também, não é? Exatamente. Na Mais Fios, toda cliente que vem com um procedimento muito antigo, 10, 8, 5 anos, sempre indicamos a remoção, para que a gente possa entregar um resultado atual, um resultado realista, um procedimento mais delicado, mais natural, que hoje em dia a tendência é essa. As pessoas buscam a naturalidade, buscam sobrancelhas mais bonitas, mais encorpadas, mas de maneira natural, respeitando a estrutura do rosto. Sim. Então, procedimentos antigos, aqui na Mais Fios, 99% indicamos que passe pelo processo de remoção do pigmento para que a gente possa entregar um resultado mais bonito. E as técnicas também vão mudando, né? O fio a fio vai ficando uma coisa mais natural, as pessoas acabam optando pelas novas técnicas, né? Que antigamente não existiam. Hoje em dia, nanoblend é a tendência, né? Sim. Que são nanofios, ainda mais delicados do que a micropigmentação, que são microfios. Então, de acordo com a mudança na tendência, ficamos cada vez mais realistas e mais delicados nos nossos procedimentos. Finalizamos, passei uma pomadinha de Bepantol para hidratar essa pele. Nossa, muito rápido. É muito rápido. E é o que ele vai usar durante todo o pós. Ele vai manter essa pele bem hidratada, protetor solar, beber bastante água para ajudar o organismo dele a expulsar o pigmento, porque o laser fez o trabalho dele. Agora, a gente entra com pós. Sim. Bem rígido, que ele vai cuidar bem. Os cuidados em casa são importantes, né? Demais, demais. Eu até brinco que eu sou um pouco mais exigente porque faz toda a diferença. Sim. Quando a gente hidrata bem a nossa pele, bebe bastante água, evita a exposição solar, tudo isso faz com que o nosso corpo funcione melhor e o resultado seja mais rápido. Isso é importante, porque a gente está numa região com muito sol, né? Muito sol, e aí tem que evitar. Sim. Mas eu não vou poder ir na praia nunca? Vai, mas no dia que for à praia, reforça na proteção solar, reforça na hidratação, que aí o organismo não vai sentir. E o ideal é quantos dias sem sol, efetivamente, depois do procedimento? Eu peço sempre 10 dias. Tá. Sem sol, exposição mesmo, sair para bronzear, ficar muito tempo exposta ao sol. Sim. 10 dias. Depois, vamos reforçar na hidratação, reforçar na proteção solar e vida normal. A gente fica com medo de doer, de arder. Na verdade é anestesiado, né? Então a gente não sente, né? É bem tranquilo. E é até importante porque quem faz nessa região de sobrancelha é até mais sensível, acredito, do que na parte da barba. A barba, como é uma área que a gente toca mais, principalmente eu faço barba todo dia, né? Alinho e tal. Então não é tão sensível quanto na parte da sobrancelha. Mas realmente é bem tranquilo. Indico. Que bom! E o resultado é muito bom, você vai ficar muito feliz, vai ser rápido o seu processo, sim. A gente vai conseguir estar mostrando aí que vai ser um processo bem tranquilo e vamos conseguir remover 100% rapidinho. Sim, que legal. Tô olhando aqui porque eu tô olhando no espelho, olha só. E é super bacana a gente poder já ver o resultado imediatamente, a gente já vê que começa a aparecer aí diferença. Super legal. Jéssica, obrigado. Nada, Edson. Que bom que deu tudo certo. Isso aí. Obrigado. Vou lhe ver de novo daqui a 40 dias. Jéssica, eu te agradeço. Obrigada por estar aqui novamente, né? Mas Fios é nossa parceira aqui no programa. Vamos continuar com o nosso tratamento. Com certeza, agora é minha vez, vou fazer minha sobrancelha, que eu tô no tratamento da reconstrução. Isso né? é. Tá vendo para homens e mulheres. Esse quadro a gente dedica às mulheres, mas é para todo mundo. E falar em beleza, né? Pra gente estar sempre buscando a beleza. Aqui, ó, meu look girassole, que eu sempre mostro aqui no programa. Lindo, colorido. E é isso, gente. A gente se vê no próximo programa. Um beijo pra vocês. Um beijo, Edson. Tchau. E aí, Neto? Mas beleza, boa noite, seja bem-vindo. Vamos para a segunda etapa dessa bioimpedância, ver o que aconteceu. Vamos lá, né?
Neto, fala pra mim, 57 anos, quase 58, já não é mais tão fácil quanto antes. Eu achei que era mais tranquilo. Né? Na verdade, gordura visceral, a famosa barriguinha, pochete, a gente quer perder, é sempre uma luta. E parece que o biotipo da gente muda. Como é que é isso? Muda? Sim, muda também como você falou, né? Muda de pessoa para pessoa, muda também por sexo, por idade, tudo colabora e tudo influencia, principalmente nos resultados que a gente almeja. Vamos lá. O que eu senti de dificuldade nesse processo? Eu quero que se avalie, o objetivo é fazer a segunda etapa da bioimpedância justamente para a gente poder entender isso, né? Ter um lastro correto sobre isso. Existe uma necessidade, claro, além do exercício físico, de mudança de hábitos. Exato. Então eu fiz dieta, eu estou suplementando, então tem uma série de comportamentos, mudei algumas rotinas para poder ter um resultado melhor. Né? Isso. Meu resultado, e acho que é muito importante falar isso, e eu quero conversar um pouquinho com quem está do outro lado, o que você quer quando você vai fazer uma prática de uma atividade física? Então, tem algumas pessoas que querem ficar hipermusculosos e vão lá buscar um monte de coisas. A gente está vendo aí notícia na mídia de um rapaz, um garoto, na verdade, que tomando anabolizante de uma maneira errada, doses erradas e mal regradas. E não vou entrar no mérito da questão, porque a gente sabe que o atleta, muitas vezes, ele usa desses recursos também. Então tem uma série de situações. Mas eu estou falando com quem quer fazer o uso para si só e de repente isso passa, extrapola o ideal. E aí tem gente que quer ficar muito musculoso. E tem aquela pessoa que ela quer ter qualidade de vida. E eu acho que é muito mais isso, o meu público de forma geral é muito mais isso. Perfeito. Eu, particularmente, não estou aqui buscando ser um halterofilista. Mas nem sei como é que se fala hoje. Antigamente se falava. Bodybuilder, né? Mas meu objetivo é ter qualidade de vida. E quando eu falo de qualidade de vida, é subir uma escada e conseguir conversar quando eu chego lá em cima. Né? Às vezes a gente poder ficar de pé mais tempo numa atividade e não cansar tanto. É dar aquela corridinha por uma necessidade de você chegar ali do outro lado, 50 metros, 30 metros mais distante, e você dá aquela corrida e o teu corpo reage, responde bem. E principalmente, ter aí um corpo saudável para evitar ter um monte de dor, um monte de sensação de atrofiamento, de musculatura dura, ou até sem musculatura muitas vezes. Então tem muito a ver com isso, ok? Isso, como você falou, né? É necessário manter uma constância para ter uma saúde e conseguir fazer as funções naturais do dia a dia. Então, como você falou, levar compras do supermercado, conseguir jogar um futebol com seu filho, conseguir realizar esse mínimo de funções, né? E para isso a avaliação física ela tem extrema importância, porque a gente consegue ter acesso a alguns dados que a gente não teria. Por exemplo, a balança convencional ela pesa só o peso. E aí a balança de bioimpedância, ela me dá outras informações, como água, como proteína, como se você está faltando esses detalhes para conseguir fazer as básicas funções do dia a dia, como você falou, né? Quer dizer, o parâmetro de análise é muito mais amplo, né? Isso, exatamente. É um exame de bioimpedância. Então ele nos dá diversas funções, diversas informações que são extremamente necessárias, não só para quem busca ser um bodybuilder, ser um atleta, como para as pessoas que necessitam fazer as funções básicas do dia a dia, que necessitam viver bem com saúde. E aí vamos lá, eu citei com você e aí quero conversar também com quem está do outro lado. Ninguém gosta de ter, né, a gordura visceral, a gordura abdominal, a pochete, né, que a gente fala. E aí ter aquela quantidade de gordura localizada, as mulheres aí o tchauzinho, o braço mole e uma série de outros elementos. A gente não gosta. Isso tem a ver com estética, mas tem muito a ver com saúde, que esse é o grande X da questão. Fala um pouquinho sobre isso. Quando faz análise, você está buscando, na verdade, um comportamento, uma condição, na verdade, de equilíbrio para o corpo, porque isso tem a ver com saúde, não é assim? Isso, exatamente, né? A gente, como você falou, a gente consegue focar na estética, mas a principal função é a saúde. Porque, por exemplo, a gordura visceral é a gordura que traz mais malefícios, né? Essa gordura fica na região da barriga abdominal. Então, ela está abraçando órgãos, né? Isso, exatamente. Então, quanto maior a gordura visceral, por exemplo, você tiver, mais probabilidade você tem de ter um infarto, de ter um AVC, de desenvolver pressão arterial alta,
de desenvolver diabetes. Então, a gente tem que pensar, principalmente quando fala disso, em saúde. Porque não adianta de nada eu ter musculatura, eu ter uma estética boa se eu não tiver saúde, né? Como você até relatou o caso do jovem lá. Então, é de extrema importância que a gente faça essas análises. Deixa eu fazer uma outra pergunta também, porque a Chicalha muito bem. Enquanto a gente já está fazendo esse processo, quem está assistindo está vendo imagens aí, porque a gente já está fazendo o trabalho da bioimpedância. Mas eu quero deixar claro uma situação. Nós estamos num momento em que muitas pessoas estão indo atrás das canetas, né? O emagrecimento mágico, emagrecimento rápido. E eu estou vendo muita gente dizendo, inclusive, expressões como não sei como eu vivi sem isso, ou nunca mais vou viver sem isso. E na verdade, quando a gente fala de emagrecimento, buscar eliminar essa gordura, essa quantidade excessiva de gordura, de obesidade, poucos dias atrás eu fiz uma matéria ampla, na verdade 2 capítulos, com uma das maiores, Dr. Augusto, uma das maiores autoridades em bariátricas do Brasil e médico paraibano. A maioria das pessoas quer a mágica, quer o milagre, mas se esquece que ninguém consegue resultado sem uma dedicação, sem uma consciência e uma dedicação. E aí vem a minha pergunta. Tem pessoas que vêm para cá e vêm com esse emagrecimento através desses procedimentos e chegam aqui e percebem que o corpo agora precisa correr atrás do prejuízo? Sim, né? Porque, na verdade, Edson, não é que seja errado utilizar, né, fazer parte, mas a gente precisa de um acompanhamento, né? Não adianta só chegar assim e dizer assim, eu vou tomar, eu vou medicar, sem ter o acompanhamento. Porque como você falou, como a gente sabe, tudo é constância. Então, vem muita pessoa, emagreci demais, perdi massa muscular. Mas e aí, o acompanhamento que você teve, o profissional de educação física, de nutrição, nutricionista, o médico, não fiz, entendeu? Então, às vezes consegue, não é errado fazer o uso, entre aspas, né? Sim. Mas é necessário que tenha um acompanhamento, que tenha uma instrução. E aí, às vezes, né, a gente usa de métodos legais, que funcionam. Mas se não for usados de uma forma eficiente, pensada, possa ser que também seja prejudicial à saúde, à estética, ao todo, né, em geral. Né? De forma geral, o uso das canetas, é claro, também admito que, e o Dr. Augusto, inclusive, faz isso. Ele mesmo passa os protocolos para os seus pacientes, porque às vezes auxilia, e tem gente que nem vai mais para bariátrica, porque agora só com esse uso é suficiente. Então, não se trata de certo ou errado, ser errado, nada disso que a gente está falando, ao contrário. Só que a gente sabe que o déficit muscular também é muito amplo. E aí chega aqui, eu estou falando de uma dificuldade que eu tive, que eu senti por causa da faixa etária, já beirando 60 anos, então gordura visceral, gordura abdominal. Isso é uma situação minha, especificamente minha. Não tenho tanto sobrepeso assim. Mas tem aquela pessoa então que vem agora com esse emagrecimento repentino e ela precisa de estruturação muscular. Aí eu acredito que a carga, não só e a avaliação da bioimpedância, ela vai possibilitar isso e depois a orientação do treino. Ela precisa, claro, buscar condições de ter essa reposição. Esse tônus muscular tem que buscar lá onde ele não tem, não é assim, não é verdade? Exato. É exatamente isso que a musculação colabora, né? Que a gente consiga ter um emagrecimento de forma saudável, que consiga emagrecer, perder a parte de gordura, mas conseguir ter a musculatura, né? Sim. É a musculatura que vai trazer a saúde e tudo mais. Sim, senão o corpo fica deficiente. Exatamente. Vamos lá, vamos ver o que aconteceu aí então, mostra pra gente. Vamos lá. Nessa avaliação anterior, o tórax, que é essa região mais próxima à linha axilar, você tinha 109, hoje você tem 105. Ou seja, excelente, teve uma diminuição de 4 centímetros. Através da bioimpedância, o avaliador consegue perceber toda a evolução do quadro e consegue fazer o comparativo entre avaliações anteriores e avaliações atuais. Assim é possível ter um entendimento real se houve crescimento, evolução e desenvolvimento no processo, tanto do treino quanto das dietas. Ou seja, de massa de peso, você perdeu 3,2 kg. Certo. Tá? Só que isso não é necessariamente a gordura, porque eu ganhei massa magra. Exatamente. Na sua avaliação anterior, você tinha 20,5 kg de gordura. Hoje, você tem 14,1. Você perdeu 6,4 kg de gordura. 6,5 kg de gordura. Tá? Descendo para cá, a máquina ela faz uma avaliação, né, uma análise músculo-gordura. Tá? Como eu falei, o seu peso hoje é de 82.900, o peso para sua faixa etária normal é entre 61
e 82,900. Ou seja, você está na janela da média. Tá excelente aqui. A massa muscular, você tem 38,800, o indicado é entre 31 e 37,800. Aqui não tem problema ela ser maior, porque quanto mais massa muscular de forma natural você tiver, mais saudável você é, beleza? E a massa de gordura, como ele disse, você tem 14, o indicado é entre 8,7 e 17,3. O grande vilão para quem tem 40 mais, 50 mais, que é o meu caso, é a gordura visceral, a gordura abdominal. Essa gordura que envolve os órgãos, ela é uma gordura altamente perigosa, porque ela fica concentrada numa região do corpo, provocando todo um problema nas veias, no colesterol, fazendo com que haja finalmente uma preocupação com relação à condição de saúde principalmente. Então não é apenas estético. Normalmente a gente olha para a gordura abdominal como um fator estético, mas mais do que isso ela é nociva e perigosa. A avaliação que está sendo feita, então, ela pode entender, interpretar sinais de que há um desenvolvimento e de que finalmente está sendo vencida essa condição de gordura para poder ter saúde e qualidade de vida. Percentual ou porcentagem, você tem hoje 16,9. O indicado para se manter saudável é entre 10 e 20. Ou seja, ok. Aí, relação estrutura-quadril, que é a gordura visceral. Hoje você tem 87, tá? O indicado é entre 80 e 90, tá bom? Na avaliação anterior, você tinha 26,6 de MC, diminuiu o número. Você tinha 23,8, você perdeu 6 números, 6,9 números percentuais aí, tá? A relação estrutura-quadril, que é a gordura visceral, você tinha 0,93. Hoje você tem 0,87. Você perdeu 6 números de gordura visceral. A probabilidade, né, de ter um infarto, de ter um AVC, isso aqui é a parte mais importante. Super importante dizer isso. Da avaliação. Sim. Porque, por exemplo, há um ano atrás, você correria 6 vezes mais um risco de ter um AVC, um infarto, de desenvolver hipertensão arterial, de desenvolver diabetes. Isso é super importante e eu quero citar para quem está assistindo, porque quando a gente fala disso, e no começo eu falei sobre essa percepção de que a gente tem que ter muito objetivo naquilo que a gente quer. Quer ficar musculoso, quer ficar grande, quer ficar esbelto, quer ficar bonito, quer vestir bem, quer estar com aparência boa, é super importante. Mas muito mais importante é um número como esse, que me afasta de doenças, de comorbidades que são característicos de quem não se cuida e quem está na faixa etária. Super importante. Exatamente. Aí a máquina, ela faz um controle de peso, tá? Você só precisaria perder 1,9 kg de peso para se encontrar no parâmetro ok da máquina, 1,9 kg de gordura, e você não precisaria ganhar mais massa muscular, porque você já tem massa muscular suficiente, né? Para perder isso, você preservaria essa massa muscular. Na avaliação anterior, você precisaria perder 8,9 de peso e 8,9 de gordura. Sim. Ou seja, aproximadamente, em números redondos, você perdeu aproximadamente 6 quilos de gordura e 6 quilos de peso. Isso é muito bom. Aí, descendo para cá, a máquina faz uma análise de massa magra segmentar. Isso aqui é muito importante citar, porque a balança ela divide o corpo da gente em 5. Tá? Membros superiores, tronco e membros inferiores. Certo. Veja, o seu corpo ele tá basicamente todo normal de massa magra segmentar. Com base nisso, um ponto muito importante é porque a gente vai montar o teu treino baseado nessas informações. Sim. Então eu sei que um lado do seu corpo ele está mais forte ou fazendo mais força ou mais desenvolvido do que outro. Sim. Aí entraria assim o lado de exercício lateral, poder trabalhar de outra forma. Caso o exercício bilateral, numa situação como essa, você tende a roubar um pouco mais. Naturalmente, porque o seu corpo naturalmente faz mais força de um lado. Tá. Certo? Então não é neural aqui, é muscular mesmo. Certo. Tá? E aí, dividido por gordura segmentar, a máquina ela também divide por gordura. Veja que o seu corpo ele tá uniforme todinho, tanto nos membros superiores de gordura quanto nos membros inferiores. Mas na região do tronco você ainda tá um pouco acima. Tá? Até aqui também, na gordura visceral, você tá um pouquinho acima. Tá ok? E aí, na sua avaliação anterior, você tinha 1.788. Aí a máquina ela deu uma pontuação para o seu desempenho de 76 pontos. Hoje,
a pontuação foi de 86. Certo. Porque você perdeu peso, perdeu gordura e ganhou massa muscular. Certo. Entendeu? Então, Edson, você tá no caminho certo. Vamos continuar fazendo musculação, vamos continuar focando na alimentação e vamos incluir também os cardios, né? no seu treino, tá? Sim. Você precisa de fazer cardio aí para tanto ganhar mais resistência para suas funções do dia a dia, quanto para a gente conseguir eliminar essa gordura que ainda resta. Deixa eu dizer uma coisa importante, e muita gente talvez se identifique nessa fala. Por exemplo, hoje eu estou me preparando, li bastante, estudei bastante, porque a minha característica, eu gosto de fazer, sou repórter, né? Então, meu negócio é exatamente esse. Eu fui buscar informação e estou me preparando para, a partir dos próximos dias agora, começar a correr. Joia. Então, eu quero fazer isso, não quero fazer só esteira na academia, mas quero correr rua. Então, começo a fazer isso agora, e aí a gente está falando de um cardio de excelência, né? Outro dia eu falei do cardio aqui com você, a gente inclusive gravou matéria sobre isso, da importância de entender que cardio tem a ver com o coração, tem a ver com o bombeamento de sangue e tudo que acontece dentro do contexto do nosso corpo. Então o que eu quero dizer nesse momento? É entender que não adianta só fazer aquilo que a gente gosta no treino. Isso. A gente tem que fazer aquilo que precisa ser feito para alcançar o objetivo. Exato. E normalmente o corpo vai evitar algumas áreas. Então a gente precisa repensar, retomar a nossa perspectiva. E se eu não gosto de fazer o cardio dentro da academia, ficar ali andando na esteira, então vamos para a rua. E eu entendi que eu me identifico melhor e aí vamos começar a fazer lá. E se não fosse lá, e se fosse na academia, ou se não fosse a ergométrica, vai para uma bicicleta, não quero esteira, vai para bicicleta, ou vai para a estrada, rua, né? Bicicleta na rua. E tem várias formas para se fazer isso. Então é super importante entender que o objetivo ele está acima do prazer. Sim. Se você trocar esses dois, certamente vai ter êxito, né? Exatamente, perfeito. Assim como você falou, né? É necessário fazer algumas coisas que às vezes a gente não quer no momento para a gente conseguir ter alguns hábitos, conseguir Exatamente. Ter alguns resultados. Alcançar o resultado. Maravilha. Perfeito. Mas que legal. Deu pra gente poder ter essa noção. Vamos fazer o seguinte? Vou terminar a matéria aqui. Quero agradecer, Neto. Obrigado aí pela orientação. Obrigado por estar com a gente nesse momento. A Corpus é super parceira e tem esse equipamento, então super legal. Você quer treinar? Tem aqui a estrutura. Estou indicando mais uma vez, treino aqui, então suspeito para falar, mas é super importante treinar num lugar que tem essa complexidade e finalmente tem os profissionais competentes também. Se você chegou agora e não assistiu a matéria, tem QR Code no canto da tela, vai lá com a câmera do seu celular, vai para as nossas redes sociais, nossos canais oficiais do YouTube, tanto o nosso quanto da TV Norte. Assista quantas vezes quiser, deixe seu comentário nas redes sociais também, vai ser um prazer te responder. Obrigado pela audiência, pela companhia, por estar junto com a gente. Mais uma vez a gente está aqui no Mais Viver, esse quadro super importante dentro do nosso quintal de casa. Boa semana para você.